Bom dia, leitores e leitoras. Aqui quem fala é Vitor Pessoa. E hoje a gente vai falar sobre um livro muito bom, que é Primo Basílio, do Eça de Queiroz. E hoje eu vou tentar uma metodologia diferente para fazer esse vídeo, focando aí na questão de direcionar vocês para a leitura, focar mais de repente aí no estilo do autor, no estilo da obra, traçar paralelos com outras obras para que vocês entendam melhor a, o estilo do autor e o texto, tá certo? Então, hoje eu vou tentar fazer uma metodologia um pouquinho diferente para motivar vocês a conhecer a obra, conhecer o autor e caso vocês queiram se aprofundar um pouco sobre o autor e sobre a obra, tem um Instagram, tá, do Leituras SA, que lá tem algumas informações que eu considero pertinentes em relação principalmente aos autores, tá certo? Então, avisos dados, vamos para o vídeo de hoje. Primo Basílio, do Eça de Queiroz, primeiro falando sobre o Eça propriamente, tá certo? Eu considero uma obra muito boa. O autor, o Eça de Queiroz, ele, fazendo uma comparação, tá certo? Imagine aí que você está numa sala, tá certo? E aí você diz assim, quem vai preencher o que é que vai conter essa sala vai ser o autor, certo? E aí, Machado de Assis, para vocês terem uma ideia, ele é um autor que vai colocar todos os itens dessa sala muito bem colocados, tá certo? Focando aí no máximo possível para embelezar essa sala. E essa, ele vai fazer a mesma coisa, mas ele vai te contar uma história muito bem contada sobre cada item naquela sala. Então ele é um autor que realmente eu considero assim que enche um texto de uma maneira muito bem feita e de uma maneira assim que torna ele bastante interessante, porque você vai conhecer praticamente todos os pormenores de todos os personagens que ele cria. Eu achei isso muito bacana. Traço esse paralelo com Machado de Assis porque fica fácil de identificar para quem já conhece Machado de Assis, talvez seja fica até melhor de entender o que eu quero dizer, certo? A obra pelo Basílio, eu vou traçar alguns paralelos com outra obra que a gente tem vídeo aqui no canal, que é Ilusões Perdidas, do Honoré de Balzac. Até porque o próprio Essa, em Primo Basílio, também traça esse paralelo com ele, certo? Então, vamos usar a obra propriamente dita, vamos a Primo Basílio. Primo Basílio, ele é um romance de cunho ali realista, certo? Que você vai começar aí com personagens, né, como por exemplo Luísa, que é um dos personagens principais desse livro, Jorge, que é o marido dela, que também tem sua função bastante crítica desse livro, e o próprio Primo Basílio, certo? Posso dizer para vocês que esses são os três personagens principais, e não vamos esquecer também de Juliana, que é a governanta da casa, certo? Governanta no sentido de ser a pessoa que cuida da casa, tá certo? Lembrando que eu estou usando esse termo para não ser tão pejorativo o momento histórico, pois trata-se do século XIX e nessa época ainda existia a escravidão. Então Juliana era a escrava que cuidava da casa, certo? Para sendo mais direto. E aí o que é que acontece? Você vai ter ali um ambiente bastante romântico, no sentido dos itens que preenchem ali a história. Então vamos ter aí Luiz, que é casado com Jorge, os dois têm uma condição financeira muito boa, né? Pertencem a uma classe aristocrática dentro da burguesia portuguesa. E você percebe que o Essa tem uma preocupação muito boa em traçar uma ambientação de segurança, de estabilidade, de possibilidades, que vai ser futuramente explorado pelo texto, quebrado com a chegada do Primo Basílio e de outras questões, certo? Por que o Essa faz isso? É muito interessante entender isso. Porque esse ambiente
por exemplo, numa casa luxuosa, de ter ali uma família exemplar no sentido de imagem para a sociedade, certo? E ter ali também a Louise, que é uma moça, né, moça que tem nem 25 anos de idade, bastante recatada, né? Que passa essa imagem de ser uma mulher bastante recatada, apesar de ter um relacionamento ali muito próximo com a prima, que é exatamente o extremo oposto disso, certo? É, então, ele traz primeiro um ambiente de segurança para depois fazer uma quebra. E isso dá um impacto muito grande nesse livro, porque você vai perceber que o Essa, ele critica a burguesia de uma maneira muito inteligente, porque ele vai onde a ferida dói, que é a questão dos valores sociais, da moral, e principalmente da questão do status, certo? Porque mais tarde no texto você vai ter, com a chegada do Primo Basílio, uma quebra drástica com essa situação ali, certo? Então, primeiro ele desenha todo esse quadro de estabilidade, prosperidade, de pessoas com dinheiro, certo? Jorge, que é um marido que se preocupa muito, né, em manter a estabilidade do lar, manter a estabilidade da esposa, em prosperar, certo? E Luiz, que se preocupa muito em manter esse casamento que ela considera bastante proveitoso no sentido de existencial como mulher, e também reconhece no marido todo aquele zelo, né, masculino com o bem-estar do lar e tudo isso. Mas, como leitor, eu posso dizer para vocês também que é uma imagem que, apesar de ter assim, a sua beleza, é uma imagem um pouco chata, principalmente quando a gente fala aí da Louise, tá certo? E ela quebra um pouco essa monotonia ali com a proximidade com a prima e com essa questão de, vamos dizer assim, dos sonhos, né? Ela lê bastante romance, então isso aí surge como uma quebra dessa monotonia, dessa estabilidade que, apesar de ter sim sua segurança, mostra que é bastante chata, certo? Então esse é um ponto muito importante. E a Juliana, que é a escrava que cuida ali do lar, ela tem ali a sua função de mostrar o outro lado, no sentido de que o Essa mostra os trabalhos que são feitos por essa mulher, que são trabalhos bastante excessivos. A visão dela em relação à questão de que nota-se que ali existe um lar, mas que ela não tem acesso àquelas coisas, e ela sonha também com aquelas coisas. E aí surge também a questão dela mesmo, é, vamos dizer assim, que ela desejaria muito estar no local daquelas pessoas que estão ali, então traça-se esse contraponto e ele vai quebrando essa barreira da superficialidade, da estabilidade também com essa personagem. Então ela traz ali para o leitor uma quebra gradual disso aí. E aí, quando as coisas estão muito bem traçadas, muito bem desenhadas no texto, vai surgindo a figura do primo Basílio, ele se conecta ali com a família através de uma carta, e aí descobre-se também que existe um passado da Luiz com esse primo, e eles ali, quando eram mais jovens, trocaram ali admirações, né, carícias e tudo, e eram considerados assim um namorico na época, né? Mas ela se atrai muito para essa carta pela quebra, né, da monotonia que ela está tendo ali. E aí, ao mesmo tempo, existe aí a viagem que o Jorge, marido dela, tem que fazer para longe para atender ali um cliente, que ele trabalha ali com a parte de promotoria de justiça. E ela, assim, junta essa questão daquela ansiedade, né, em ter ali alguém da família perto, também somada à ausência do marido, porque o marido preenche muito bem ali o dia dela, com a atenção que ele dá, com os carinhos, com os sonhos que os dois planejam juntos, né, ter filhos, etc. E aí, com a chegada do primo Basílio ali no lar, ela vê ali
paralelo entre o que ela conversa com a prima dela, a Leopoldina, que é uma mulher já assim, que tem um casamento muito oposto ao da Luísa, mas que quebrou aquela monotonia com namoricos que ela também tem ali fora do casamento, e que o marido dela também é o contrário do Jorge, certo? E nota-se também no livro que esse contraponto, essa quebra, atrai muito também a atenção da Luísa. E ela fica muito instigada com isso, e o Jorge, apesar de não gostar da companhia da prima dela com ela, proíbe inclusive as visitas. Não é? Nota-se que Luísa se atrai muito por esse aspecto aí. E aí, com a chegada desse primo, eles vão se reconectando aos poucos. O Basílio, ele é um Dom Juan, certo? Ele considera ali uma oportunidade de reaver algumas coisas do passado deles. E ele vai trazendo ela para essa realidade meio que oposta àquilo que ela está acostumada, que é de conhecer o mundo, de conhecer ali culturas, né? E isso vai atraindo muito o Luís para gerar ali no Basílio uma certa curiosidade, inclusive até uma certa quebra de monotonia. E ali, desses encontros deles, casuais, né? Esses encontros casuais vão se tornando cada vez mais próximos. E eles, ali no momento, depois de um sarau, né, com alguns cantores ali, o Basílio faz sua primeira investida, e ele faz uma investida muito bem assim colocada, como se tivesse acontecido um acidente, ele se deixou levar, e ele nota que aquilo ali perturbou muito a Louise, e ela fica muito abalada com aquilo, porque quebra essa questão do desejo com os valores, né? E ela meio que apiedada, porque imaginou se de repente fosse cair nos braços desse primo, como é que seria a imagem do marido dela em relação a isso. E tudo aquilo ali começa a causar um espanto nela. Mas, em compensação, ela, motivada ali pelos sentimentos com relação ao primo, ela começa a perdoar isso aí, né? E aqui entra um paralelo muito interessante com Ilusões Perdidas, porque enquanto Balzac, que foi citado por essa, tem uma preocupação muito grande em manter ali um certo grau de segurança em relação aos valores, né? Como, por exemplo, existe uma cena em Ilusões Perdidas que Lucien, né, ele, ali, quando ele vai entrando dentro do círculo dele com a burguesia, aquilo não passa desapercebido, certo? E aqui em essa também, essas visitas do primo Basílio, tudo isso não passa desapercebido, e inclusive dá a sensação de que essas coisas, por se tratarem de uma classe na burguesia, essas coisas nunca vão passar desapercebido por ninguém, certo? E a Honoré de Balzac também deixa isso muito bem claro. Mas existe um contraponto, porque como se trata de, apesar de ser uma cultura europeia, de uma cultura portuguesa, as pessoas simplesmente meio que se calam em relação a isso, e aí surge a tal da fofoca, né? Que é o que realmente começa a prejudicar muito a saúde da Louise, a saúde ali dos que estão próximos, porque as pessoas fofocam, mas ninguém chega para conversar nada com ninguém, né? E lá na cultura francesa, os próprios parentes vão chamando a atenção, né, dos personagens para que eles não entram e cometam erros drásticos, certo? E aqui não. Aqui todo mundo é recatado a ponto de fingir que nada está acontecendo. E só algumas vezes existe ali uma tentativa de resgate, né, dos valores, mas no geral todo mundo fica na dele, né? Então esse é um primeiro contraponto que tem aí com essa questão entre essa e Honoré de Balzac. E ali, inevitavelmente, aqueles encontros passam a ser mais usuais, certo? E inevitavelmente também Luís acaba cedendo ali pelos os encantos do primo Basílio. Mas não demora para as primeiras quebras aí entre o casamento e o que seria ali um caso, né, um romance, um amante, né, aparecerem, porque
Louise começa a notar que, apesar de todo aquele encanto, de todo aquele galanteio, eles criam ali um ambiente só deles, que eles chamavam de o paraíso, coisa que até eu achei engraçado, né? Porque bem cafona, né? Apesar de tudo isso, ela percebeu que não poderia encontrar naquele homem uma estabilidade e notou que realmente tudo aquilo passou a ser um capricho, uma coisa assim do momento, né? Isso ficou muito claro para ela. E para o Primo Basílio também. Só que o Primo Basílio, diferente do Jorge, ele não tem uma índole muito boa, certo? Ele está ali para aproveitar e pronto, certo? É, inclusive você vai notar que existe essa característica muito bem lá no final do livro, certo? E aí, quando essas coisas começam a ficar realmente drasticamente escancaradas, falando aí no nível social, você vai começar a prestar atenção que eles abriram brecha para falhas, né, para armadilhas. E aí entra também a questão da Juliana, que ela vê, não só motivada por esse desejo, né, de não ser mais usada, desse desejo de não ser ridicularizada, e esse desejo também de ver ali naquele romance a oportunidade dela dizer, olha, isso aí eu acho um absurdo, eu vejo também que essa mulher não me agrada de forma alguma, nem eu consigo agradar ela porque elas não se entendem, certo? E aí ela começa a ver ali a oportunidade dela, através das cartas que a Louise tá tão levada pela paixão, pela confusão e pelo tormento que ela se esquece completamente de deixar essas cartas muito bem guardadas e ela pega e traz ali para ela como uma espécie de chantagem ali para a toa dela, né, para a Louise. E aí o romance ele começa a partir para o final de uma maneira muito cedo, certo? E, inclusive, quando vai partindo para essa parte da chantagem da Juliana, para esse romance que começou ali com, né, um caso, mas depois começou a virar uma grande confusão, aí você vai ter o suprassumo do livro. E eu não gostaria muito de me ater a essa parte, porque é onde as coisas vão se desenrolar e é onde o Essa brilha, realmente, porque fica notório que ele estava guiando o leitor não necessariamente para um romance épico, para uma coisa drástica em relação aos personagens, mas sim para escancarar a realidade, para jogar tudo ali na mesa, de que aquela burguesia não era lá os seus exemplos, não era lá aquela distinção toda, e muito pelo contrário, ela era completamente superficial, completamente medíocre e sim, não tinha nada de exemplo para dar para os outros, muito pelo contrário, era cheio era de artimanhas. Inclusive o próprio personagem Jorge não foge disso, porque Luiz também descobre depois, através das cartas que o Jorge estava trocando com o cunhado dele, o Sebastião, de que ele mesmo tinha também ali os casos dele, mas lá fora com a viagem que ele fez para o Alentejo, tá certo? Então, gente, Primo Basílio trata-se disso, de um romance, de uma fase realista, que inclusive numa carta que ele escreve para um dos críticos literários dele, ele descreve essa admiração por Balzac, por Flaubert, e ele muito humildemente comenta que esse romance se trata-se de uma tentativa de se igualar a esses dois deuses, e que, na minha opinião, se Balzac tivesse a oportunidade ali de conhecer um pouquinho a obra dele, tenho certeza que teria se orgulhado muito, porque não só conseguiu inspirar um grande autor, como também temos aí uma grande obra de um estilo realista e de uma trama muito bem amarrada e muito cativante, que vale a pena a atenção de qualquer leitor. Então, pessoal, essa é a resenha que eu tenho para falar sobre Primo Basílio. Recomendo fortemente a leitura. Já dando uma pesquisada, existem PDFs dele. Vou até tentar anexar aqui nos comentários para vocês terem acesso aí. E esse livro que eu comprei é da edição razoavelmente antiga. Você encontra aí na Amazon. Salvo engano, está R$20 esse livro.
mas a qualidade eu gostei bastante, tá certo? É da editora Companhia Nacional. Não é um livro que você encontra facilmente. Esse, inclusive, fez parte de um sebo que eu encontrei por aí, tá? E eu vou me despedindo aqui de vocês, desejando um ótimo sábado a todos e um ótimo dia para todos.